Você cheira a pobreza. Humilha a mãe milionária, a vendedora que foi forçada a fingir ser noiva em sua mansão. Mas quando a idosa cai na piscina e começa a se afogar, a reação drástica da empregada deixa o filho em estado de choque total. O que a moça fez ao salvar a vida da matriarca revela um segredo que ninguém estava preparado para ouvir. O silêncio da suíte de 40 metros quadrados não era vazio. Era organizado. Lívia ajustou a dobra do lençol de egípcio de 400 fios por milímetros, sentindo a textura áspera e fria do algodão novo contra a ponta dos dedos. O cheiro de amêndoas do creme hidratante ainda impregnava o ar, misturando-se ao aroma ácido do café expresso que acabara de preparar. Tinha que ser perfeito. A casa era o espelho do casamento, e se o espelho rachasse, o que restaria? O barulho suave e ritmado da máquina de café parou. O relógio na parede, um design minimalista sueco que custava o salário de um funcionário do mês, marcava 6:30 em ponto. O alarme do celular nem tinha tocado. Ela já estava lá, antes do dia começar, controlando o caos antes que ele se manifestasse. O suco tá com gelo, do jeito que você gosta. Henrique saiu do banheiro, a toalha presa na cintura, vapor subindo de sua pele ainda úmida. Ele passou direto pela bancada, sem olhar para a vitamina de couve, maçã e gengibre que ela deixara pronta. Tá atrasado. O cliente do Itaim aparece às 7 em ponto no escritório e não posso perder esse projeto. Você precisa comer. O café da manhã é a base do metabolismo, Henrique. Você vai desmaiar lá no meio daquela reunião. Ele parou por um segundo, a mão no puxador da porta de carvalho envernizado e ajeitou o relógio. Um Breitling pesado, que ele nunca usava antes da promoção a sócio. Eu como no caminho. Vai lá. Esqueceu de tirar a etiqueta da camisa nova? Lívia engoliu em seco. O estômago deu um nó, aquela sensação de pedra gelada descendo pelo esôfago. Ela olhou para as camisas azul marinho pendurada na cadeira de design italiano. Não havia etiqueta. Ela passara a roupa 3 vezes na noite anterior, removendo cada fio solto, cada peeling. Era uma acusação sutil, sem motivo, ou talvez ela tivesse ficado cega aos detalhes. O medo a fazia miopes. Não tem etiqueta nenhuma. Eu conferi. Tá. Então tá bom. Ele tirou a camisa do cabide e vestiu-a rapidamente, o movimento brusco fazendo as dobradiças do armário embutido rangerem. O som grilhou no ar, irritante, imperfeito. Lívia deu um passo à frente, a mão estendida para alisar a gola da camisa, mas ele se afastou, focado no espelho de corpo inteiro para verificar o nó da gravata. Ela parou no meio do quarto, a mão suspensa no ar, sentindo o ar condicionado gelar o suor nas axilas. Ela era a gerente da vida dele, mas não a protagonista. A gente janta hoje? O pai ligou. Quer saber se vamos na churrascaria no sábado. Ou se não, vou ficar até mais tarde. O Felipe? Ele tá me ajudando com umas plantas. A gente precisa desenhar a fachada até a madrugada se preciso for. Lívia estreitou os olhos. Felipe. O chefe de cozinha que virou arquiteto por hobby? Aquela história não batia. Eles eram inseparáveis ultimamente. A amizade masculina era uma coisa, a dedicação excessiva era outra. Mas ela calou a voz na cabeça. A ciúme era feio, era vulgar, era coisa de quem não confiava na própria estabilidade. Mulher de classe alta não fazia cenas às 6 da manhã. Mulher de classe alta sorria, servia o café e fingia que a distância do marido era apenas dedicação ao trabalho. Então eu deixo sua comida na marmita de vidro. Aquece 3 minutos, tampa aberta. Henrique virou-se finalmente olhando nos olhos dela, mas o olhar era vago, atravessado por ela, como se ela fosse uma peça de mobília que precisava ser movida para abrir passagem. Você é incrível, Liv. O que seria de mim sem essa tua organização toda? O tom era monótono. Um elogio vazio de quem lê um roteiro decorado. Ele beijou-a na testa. O beijo foi rápido, seco. A barba fazendo um leve arranhão na pele lisa. Uma fricção mecânica sem calor. Vou logo. Ele saiu do quarto. Os passos ecoaram no corredor de piso de taco, afastando-se em direção à sala e à porta de entrada. Um clique seco indicou que o portão eletrônico tinha sido acionado. Lívia permaneceu imóvel no centro do quarto de casal. Impecável. Silencioso, frio. O cheiro do café começava a esfriar, perdendo a força. Ela olhou para a cama perfeitamente arrumada, para o criado mudo, onde não havia nenhum livro que não fosse de arquitetura ou decoração, para a foto do casamento na penteadeira, em que ambos sorriam demais, como se tentassem convencer a si mesmos daquela felicidade. Seus olhos desviaram-se para o cesto de roupa suja, escondido atrás da poltrona. Henrique jogara as roupas de pijama lá antes do banho. Lívia caminhou até ele, o coração acelerando de forma inexplicável. Por quê? O que ela esperava encontrar? Não sabia. Era a falha. A necessidade de verificar se o chão ainda era sólido. Agachou-se e abriu a tampa de vime. No meio do algodão branco, o cheiro de sabonete dele invadiu suas narinas. Revolveu as peças com cuidado, tentando manter a posição original. Calça de moletom, camiseta, meias.
Tudo normal. Ela puxou a camiseta para perto do rosto, procurando por... o quê? Um perfume? Um batom? Uma mancha? Nada. Apenas o tecido limpo. Soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. A angústia baixou um nível, mas não desapareceu. Era paranoia. Era ansiedade falando mais alto. Ela estava criando monstros onde só existia o trabalho árduo do marido. Era o medo de perder esse estilo de vida, a segurança, a posição social que custou 10 anos de casamento para consolidar. O mundo lá fora era caótico. As pessoas se divorciavam como troavam de roupa. Eles eram diferentes. Eles eram o time perfeito. Tinha que ser assim. Levantou-se e pegou o copo de suco de laranja que Henrique ignorara. Olhou o líquido dourado, a polpa subindo e descendo em suspensão. Ela ergueu o copo num brinde imaginário ao quarto vazio. Saúde aos perfeitos. Bebeu o suco gelado de uma vez, a acidez queimando a garganta. No andar de baixo, o motor do carro ligou. O ronco suave do importado subiu pela ventilação. Depois, só o silêncio retornou, absoluto e opressivo. Lívia foi até a janela de piso a teto. As cortinas blackout estavam fechadas. Ela passou o dedo na fresta, abrindo apenas 1 centímetro do tecido. A luz da manhã de São Paulo invadiu o quarto, cortada em fatias finas pelo metal da persiana. Lá embaixo, o carro preto saía da garagem. Ela não via ele, só via o teto do carro sumindo na esquina da rua Oscar Freire. Ela ficou lá, olhando para o nothing, esperando o dia começar de verdade, sentindo o frio do vidro na testa. As unhas encostaram na superfície fria e lisa do vidro, batendo um ritmo nervoso. Tinha que ligar para o decorador. Tinha que confirmar a entrega do sofá novo. Tinha que ser a esposa eficiente. O mundo não ia esperar ela parar de tremer. O colarinho da camisa branca de linho estava levemente amassado na dobra, mas era aquele tom de carmesim vibrante, contrastando com a palidez da pele logo abaixo da orelha dele, que fazia o estômago dar um nó. Como arquiteta, meu olhar era treinado para encontrar defeitos invisíveis nas estruturas, rachaduras no reboco que prenunciavam desabamentos. Mas ali, sentada à mesa de mármore da cozinha gourmet, enquanto a cafeteira expresso chiava furiosamente, o defeito estava gritante. Uma falha geológica na fachada impecável do nosso casamento. Ele passou o dedo distraído, tentando esconder a marca, mas o dano estrutural estava feito. Você vai atrasar para o escritório. A reunião com o cliente japonês é às 9. O som da minha voz soou estranho, metálico, como se viesse de outro cômodo. Ele nem me olhou direito, apenas se ajustou a gravata bordô, cobrindo a evidência do pecado. O cheiro do perfume dele, algo amadeirado e caro que eu presentejei no último aniversário, agora parecia repulsivo, misturado ao cheiro de segredo. O trânsito na Pinheiro já é um caos. Nem vou pegar a bike hoje. O Uber tá chegando. Ele se inclinou rápido, um beijo seco na minha testa. Nem desconfiou que eu sabia, que aquilo que ele achava que era apenas uma marca de espinha ou alergia tinha o contorno nítido de lábios. A dúvida era ácida, queimando a garganta. Enquanto a porta do elevador se fechava, deixando o silêncio pesado do apartamento de teto duplo, o relógio na parede parecia acelerar. O tic-tac era um martelo batendo na minha têmpora. Eu não podia ficar parada. O silêncio me enlouquecia. Meus dedos tremiam quando peguei as chaves do carro. O BMW estalou ao ligar, o motor ronronando baixo, mas meus ouvidos só zuniam. Eu sabia onde ele iria. Ou melhor, onde ele dizia que iria. O escritório do novo projeto na Bela Vista. Um loft antigo em reforma. Perfeito para esconder. Enquanto descia a elevada do complexo Billings, a chuva começou a bater no para-brisa, grossa e ruidosa, transformando as luzes da cidade em manchas borradas de vermelho e amarelo. O volante estava gelado sob o meu toque, mas minhas palmas suavam, frias e pegajosas. O cheiro de couro novo do carro me dava náuseas. Se fosse outra mulher, eu enlouquecia. Se fosse uma amante, o cenário era clichê, mas havia algo naquele olhar dele de manhã. Medo. Não medo de ser pego, mas medo de ser visto. Estacionei na rua estreita, asfalto quebrado, contrastando com a perfeição dos jardins. O prédio de frente para o viaduto era uma velha fábrica de tijolos expostos. Corri até a portaria, o salto alto batendo no concreto com um ritmo frenético, o chuvisco molhando meus cabelos e grudando a blusa de seda ao corpo. O porteiro, um senhor morrendo de sono, nem levantou a cabeça quando eu passei, acenando o crachá de visita que eu tinha guardado na bolsa há meses. O elevador foi uma eternidade. O cheiro de maresia e urina subindo pelo poço me revirava o estômago. Subi até o 3º andar. O corredor escuro, apenas uma luz tremeluzente no final. As portas de madeira carcomida. A número 304 estava entreaberta, deixando escapar apenas um fio de luz e música baixa. Samba. Jazz. Algo suave, íntimo. A porta rangeu quando empurrei devagar, esperando ouvir risadas femininas, o som de taças de vinho. Meus pulmões pediam ar.
A cena que meus olhos focaram não havia nos piores roteiros de paranoia que eu construí na minha cabeça. Não havia mulher. Não havia taças. No centro do salão vazio, com pilhas de maquetes e projetos espalhados pelo chão, estava ele, Henrique. Sua camisa branca, agora amarrotada, estava fora da calça. E não estava sozinho. Felipe, o chefe, o amigo de infância, aquele que jantava conosco toda sexta-feira. Felipe estava encostado na mesa de desenho, as pernas envolvendo a cintura de Henrique, as mãos nos cabelos dele. O beijo não era apenas sexual, era desesperado, familiar, algo que vinha de muito tempo. Eu deveria gritar, arremessar a bolsa, quebrar alguma coisa. Mas meu corpo falhou. Minhas pernas viraram gelatina e o som que saiu da minha garganta foi um engasgo seco, sufocado. O cheiro de maresia do corredor foi substituído pelo perfume de Henrique e o aroma do tabaco que Felipe sempre fumava. Eles se separaram como se tivessem levado um choque elétrico. Henrique virou o rosto na minha direção, branco como um papel A4. A falha estrutural não era uma rachadura. O prédio inteiro estava desmoronando. Lívia. A voz dele falhou trêmula. Meu cérebro processava a geometria impossível daquela cena. Os ângulos retos da mentira dele se chocando com a curva da realidade. Eu não via mais meu marido. Eu via um estranho em uma peça de teatro que eu financiei por anos. Você devia ter fechado a porta. Foi tudo que consegui sussurrar antes de o mundo começar a girar e eu ter que me apoiar no batente da porta para não cair, o metal frio cortando minha mão, a única coisa real numaquela insanidade. Se você quer acompanhar cada camada dessa mentira se desmanchando, deixe seu like e se inscreva no canal agora mesmo. Até a próxima. Os saltinhos de couro batem no piso de granito polido com um ritmo acelerado, ecoando pelo átrio de vidro e aço do escritório de arquitetura. O ar-condicionado está no máximo, aquela temperatura de laboratório que congela o suor na pele antes mesmo que ele possa escorrer, e o cheiro de café queimado mistura-se ao ozônio das impressoras grandes. Lívias aperta a alça da bolsa de couro italiano até seus nós brancos parecerem prestes a estourar. O estômago dá um nó, aquela sensação física de ter engolido uma pedra, mas ela engole em seco, mantendo o queixo erguido. Ela precisa controlar isso. É só um desencontro. Uma crise de casamento passageira como qualquer outra que as amigas do clube enfrentam e superam tomando vinho. Ela avança pela ala de projetos, ignorando a recepção que tenta interpelá-la, os olhos fixos na única porta de vidro fosco no final do corredor. O som das vozes abafadas lá dentro parece aumentar de volume no seu ouvido, como um zumbido. O batida cardíaca sobe, batendo forte contra as costelas, um tambor de guerra que ela tenta silenciar respirando pelo nariz. Se for apenas uma funcionária, uma secretária qualquer, ela resolve. Uma conversa de mulher para mulher, um acerto de contas civilizado, e a vida volta ao normal. A casa nos jardins, o jantar na sexta, o plano de reforma da casa de praia. Ela só precisa cortar o mal pela raiz. Sua mão empurra a porta de vidro. A batida seca do metal contra o batente interrompe a conversa dentro da sala. Fernanda está em pé, debruçada sobre uma mesa de luz imensa, com um canetão nanquim na mão. Levanta os olhos, expressão de quem foi arrancada de um transe profundo, e franze a testa ao ver a intrusa. Lívia para no meio da sala. O silêncio que se forma é denso, pesado, carregado de eletricidade estática. Posso ajudar? A voz de Fernanda é seca, profissional. Lívia sente um arrepio percorrer a coluna, mas finge impassível. O olhar dela varre a outra mulher, procurando alguma falha na armadura de blazer e alfaiataria. Não parece uma amante, mas então quem parece? Eu sou a esposa do Henrique. Fernanda endireita a postura, mas não se intimida. Cruza os braços, apoiando o peso numa das pernas. A caneta ainda faz um tic-tac ritmado contra a coxa dela. Eu sei quem você é. Lívia, certo? Henrique fala muito de você. Ele falou que você vinha na cidade hoje? Ele não disse nada. Eu descobri por acaso. Lívia dá um passo mais perto. O perfume da outra mulher invade o espaço dela, algo amadeirado e neutro, nada do cheiro doce e enjoativo que ela temia. Isso a confunde por um segundo, fazendo a certeza dela balançar. Mas ela precisa ser forte. Se ela duvidar agora, tudo desaba. O que você está fazendo com ele, Fernanda? Trabalhando. É o que se faz aqui. Estamos com o prazo da entrega do projeto do museu apertado. Ele foi buscar materiais no depósito. Fernanda aponta para o canto da sala, onde há uma pilha de amostras de mármore e madeira, e uma prancheta cheia de plantas abertas. Mentira. A palavra sai mais fina do que Lívia gostaria. Ela se obriga a caminhar até a mesa, seus dedos traçando as linhas do desenho na mesa de luz, sentindo o papel vegetal frio e liso sob a ponta dos dedos. É uma tentativa de ganhar tempo, de firmar o território. Eu vi a marca no pescoço dele. Eu não sou burra. Não venha com essa de arquitetura dedicada comigo. Eu sei o que é passar o dia fora de casa trabalhando. Eu sei que o negócio é feroz. Mas isso é outra coisa. Fernanda solta uma risada curta, sem graça, e balança a cabeça.
Ela gira as costas para Lívia, começando a guardar os lápis de cor na caixa. Olha, Lívia. Eu entendo. Casamento é difícil. A gente tem nossos dias. Mas se o Henrique deu uma roupa suja para lavar em outro lugar, com certeza não foi aqui. Não me venha com esse tom. A voz de Lívia quebra, subindo um oitavo. O controle escorrega. As mãos começam a tremer, então ela as esconde atrás das costas. Eu vi a forma como vocês se olham. Eu vi as mensagens. Precisamos conversar a sós. Isso parece trabalho para você? Precisamos conversar a sós. É porque você liga para ele a cada 5 minutos perguntando onde ele está e a gente não consegue focar no projeto. Fernanda bate a caixa de lápis na mesa com um estrondo. O som faz Lívia pular. A tensão no ar é agora palpável, visível. Lívia sente o sangue subir ao rosto, um calor humilhante que contrasta com o gelo do ar-condicionado. Ela foi tola. Veio aqui esperando um confronto de cinema, esperando encontrar uma mulher envergonhada, chorosa, que implorasse perdão e fosse embora para sempre. Em vez disso, encontrou uma parede. Uma parceira de trabalho competente que olha para ela com um misto de pena e irritação. Eu quero que você fique longe dele. Eu trabalho com ele, Lívia. É meu sócio júnior. O contrato é de 3 anos. A menos que você vá comprar a participação dele na firma, eu não vou ficar longe. E francamente, Fernanda dá um passo em direção a ela, invadindo o espaço pessoal agora. E por um segundo Lívia se sente pequena, percebendo a diferença de altura e a postura rígida da outra mulher. Se o seu casamento está ruindo, não culpe a arquitetura. Olhe para quem você está dormindo ao lado. Lívia segura a respiração. O insulto, ou a verdade, é como um tapa no rosto. Ela quer gritar, quer jogar as amostras de granito no chão, quer provar que ela é a dona da verdade. Mas algo no olhar frio de Fernanda a trava. Não há culpa nos olhos da mulher. Não há segredo. Há apenas o cansaço de quem lida com clientes difíceis o dia todo. E se ela estiver enganada? A ideia surge como uma ponta de gelo na barriga. Se não for a arquiteta, quem é? O ciúme que antes parecia uma certeza sólida agora se transforma em um pântano lamacento de dúvidas paranoicas. Ela olha para o relógio na parede. Ponteiros correndo. Henrique deve voltar a qualquer minuto do depósito. Se ele a pegar aqui, fazendo essa cena, o constrangimento será absoluto. O mundo deles, aquele vidro perfeito que ela protege com unhas e dentes, vai se estilhaçar no chão desse escritório. Ela recua um passo, o salto escorregando levemente no chão liso. O coração disparado não é mais de raiva, é de pânico. Não finja. Ela tenta, mas a voz falha. Não há força, não há convicção. Vá para casa, Lívia. Faça um chá. Durma um pouco. Você está vendo cobras onde só tem caneta de nanquim. Fernanda volta a se concentrar no desenho, a cabeça baixa, ignorando a presença da esposa como se ela fosse apenas uma mancha na parede. Lívia vira as costas. As pernas parecem de chumbo. Ela caminha até a porta, sentindo as costelas apertadas, dificultando a respiração. Ao empurrar a porta de vidro para sair, ela vê o reflexo distorcido de si mesma. Uma mulher desgrenhada, olhos arregalados, segurando a bolsa como se fosse um escudo contra o fim do mundo. Ela não conseguiu. Não matou o monstro. O monstro continua lá, invisível, rindo dela, e agora ela está mais sozinha do que quando entrou. O corredor parece mais longo, as luzes mais brilhantes, e o silêncio do escritório ecoa o som da sua própria culpa subindo à superfície. A chuva batia forte contra o vidro da varanda, um som ritmado e incessante que ecoava dentro da cabeça de Lívia como uma contagem regressiva. O apartamento nos jardins, aquele cubo de vidro e concreto que ela decorou milimetricamente para revistas de arquitetura, nunca pareceu tão frio, tão estéril. Cada objeto escolhido a dedo, o vaso italiano na entrada, a mesa de jacarandá, o tapete persa, parecia rir dela agora. Peças de um cenário teatral onde ela havia interpretado a esposa perfeita por tempo demais. O cheiro de jasmim do vaso sobre a mesa de centro, antes refrescante, agora enjoava, adocicado e podre, misturando-se ao ozônio da tempestade lá fora. Henrique estava encostado na bancada da cozinha de aço inoxidável, o copo de uísque trêmulo na mão. Ele não olhava nos olhos dela. O pescoço dele, onde Lívia tinha visto a marca vermelha dias atrás, agora estava pálido, o gola da camisa social aberta de forma desleixada, algo que ele jamais permitiria em outra circunstância. Ela observou a postura dele. Ombros curvos, cabeça baixa, uma figura derrotada antes mesmo da batalha começar. A arquiteta dentro de dela analisava as falhas estruturais, mas a mulher sentia o chão desmoronar. Você não vai falar nada? A voz de Lívia saiu mais rouca do que ela pretendia, arranhando a garganta seca. Henrique tomou um gole longo, o gelo batendo no fundo do copo. Não sei o que você quer que eu diga, Liv. O som do tráfego na Avenida Brasil lá embaixo, abafado pelo vidro duplo, parecia um zumbido distante, de outro mundo. Eu quero a verdade. Eu quero saber quem é ela. Eu sei que não é a Fernanda, eu conversei com ela. O escritório dela fedia a mentira, mas não era o cheiro de você.
Lívia deu um passo à frente, sentindo o tapete fofo absorver o impacto de seus saltos, uma sensação de afundar na areia movediça. Henrique riu, um som seco e sem graça que morreu no ar-condicionado silencioso. Ela. Sempre ela. Você é tão perspicaz, Lívia. Você vê tudo em uma planta baixa, sabe exatamente onde a viga está trincada, mas não consegue olhar para o que está na sua frente. Pare de falar em enigmas. A raiva subiu como ácido, queimando o peito. O estômago dela revirou, uma náusea súbita e física. Eu vi vocês. Eu vi o olhar. Eu vi o segredo. É uma amante? É alguém do clube? Por que tanto mistério? Henrique finalmente ergueu os olhos. Eles estavam vermelhos, cheios de água, mas o que chocou Lívia não foi o choro, foi o alívio. Ele tinha medo dela, mas também estava aliviado. Aquele rosto que ela beijava todas as noites, que ela admirava nas fotos de casamento em preto e branco na parede da sala, era o de um estranho. A pele dele parecia repentinamente cinzenta sob a luz LED da cozinha. Não é uma amante, Liv. Não é uma ela. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, preenchendo o espaço luxuoso como gás tóxico. O relógio de pêndulo no corredor bateu. Bom, bong. Cada som era um martelo. Lívia sentiu o sangue drenar do rosto, as pontas dos dedos ficando geladas, entorpecidas. A arquitetura do casamento, a fundação que ela sustentou com sua insegurança e dedicação cega, rachou com um estrondo surdo, embora nada tivesse caído fisicamente. O que... A palavra falhou. Ela engoliu em seco, sentindo a dor de uma farpa na garganta. O que quer dizer com isso? Henrique largou o copo na bancada. O som do vidro batendo no metal foi agudo, um corte na noite. Quer dizer que estou cansado. Cansado de mentir. Cansado de tentar ser o Henrique que você pensa que eu sou. Cansado desse apartamento, dessa vida, desse papel. Ele passou a mão no rosto, esfregando os olhos como se tentasse apagar uma máscara colada. Eu sou gay, Lívia. Aquela marca que você viu? Foi um homem. O segredo que você acha que guardo por causa de outra mulher é porque eu tenho medo de ser quem eu sou. O choque não foi um raio. Foi uma onda de água gelada que afogou a sala. Lívia segurou a borda da mesa de jantar para não cair. A madeira lisa que ela tantas vezes encerou com amor era agora a única coisa sólida num universo que girava fora de eixo. A perfeição dos jardins, os jantares com os amigos, o plano de ter filhos no ano que vem, tudo isso se dissolveu em uma poeira cinzenta e sem graça instantaneamente. Ela não era a esposa traída por uma rival. Ela era o escudo. Ela era a fachada. Você me usou. Ela sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo, quentes e salgadas, queimando o rosto maquiado há poucas horas para impressionar ninguém. Todos esses anos, nossas vidas, você me usou como um objeto de decoração. Uma peça para encaixar no seu projeto. Eu te amo, Lívia, mas eu não posso viver essa mentira mais. A voz dele implorava por perdão, mas o corpo dele recuava, pronto para fugir. Não me ama, ela correteou, a voz ganhando força, uma coragem nascida da dor absoluta. Você ama a ideia de segurança que eu te dei. Você é um covarde que deixou eu me matar tentando ser a esposa perfeita enquanto você vivia uma vida real nas sombras. Ela olhou ao redor. A sala de estar, com seus tons de bege e cinza, parecia uma prisão de designer. As fotos na parede eram mentiras congeladas no tempo. A falha fatal dela, aquela necessidade patológica de manter a aparência a todo custo, de ignorar as rachaduras na parede para que a casa não caísse, bateu na porta. Tentou dizer para ela consertar. Tentou dizer para ela aceitar, para perdoar, para manter o status. Mas a mentira agora era fisicamente repulsiva. Cheirava a mofo. Lívia soltou a mesa. Suas peras tremiam, mas ela se forçou a ficar ereta. O ar do apartamento, sempre climatizado, parecia viciado, impossível de respirar. Acabou, Henrique. Podemos tentar consertar. Terapia. Ele estendeu a mão, um gesto de pânico. Lívia recuou, como se ele a tocasse com ácido. A textura da blusa de seda dela parecia áspera contra a pele, irritante. Não há nada para consertar. A estrutura podrou. Eu construí minha vida em cima de um buraco e agora estou caindo. Mas eu não vou te segurar na queda. Ela olhou para o anel de diamante no dedo esquerdo pesado, cortando a circulação. Com um movimento brusco, ela o arrancou e o jogou em direção a ele. O anel bateu no granito da cozinha e girou, rangendo, antes de parar aos pés do marido. Saia. Vá viver a sua verdade. E me deixe reconstruir a minha do zero. Henrique paralisou. A expressão de alívio desapareceu, dando lugar ao terror da perda real. Mas Lívia já tinha virado as costas. Ela caminhou para o quarto, os passos ecoando no piso de mármore polido. Um som de guerra. A noite lá fora estava escura, sem estrelas, apenas o reflexo avermelhado das luzes da cidade na chuva. Não havia volta. A fachada havia implodido, e pela primeira vez em 10 anos Lívia respirava o ar frio e cortante da realidade,
mesmo que doesse os pulmões. O cheiro de perfume francês, doce e enjoativo, misturava-se ao odor residual de banana prata e suor que impregnava as roupas dela. O ar-condicionado central soprava um vento gélido de 17 graus que arrepiava a pele nua, exposta pelo decote do vestido de seda, peça única que custava mais do que o salário mínimo de um mês de trabalho no mercado municipal. As agulhas gigantes do relógio de parede, design escandinavo minimalista, cortavam o ar com um tic-tac seco, marcando o tempo que restava antes da visitação. Segura o braço. Postura. Não é feira de santo, é jantar na granja. A mão dele, áspera de tanto manipular facas e panelas quentes, apertou o cotovelo dela com força desnecessária. O vestido estava justo nas costelas, restringindo a respiração, um espartilho de tule e etiqueta cara. Ele olhou de cima a baixo, avaliando o prato como se fosse inspectar uma carne mal passada antes de sair para a sala. Os cabelos dela, antes presos num coque frouxo de pregador, agora caíam em alisamentos químicos brilhantes e estranhos, pesando na nuca. Tô segurando, tá? Mas se você apertar mais, vai rolar um estrago naí. Essa seda é fina que nem papel de cigarro. A minha mãe vai notar qualquer coisa, qualquer vacilo, qualquer jeito de periferia, e ela sente de longe. Cheira mentira. Você tem que ser a Jéssica, mas tem que ser a versão que ela aprova. A versão que estudou na faculdade, que viajou, que toma vinho sem torcer o nariz. Ele soltou o braço dela e foi até a cristaleira. O som dos sapatos de couro batendo no piso de mármore polido, ecoando pelo salão vazio. A garrafa de Merlot foi aberta com um pop seco. O som da rolha caindo na mesa de mogno. O vinho vermelho escorreu pelo gargalo, manchando a taça de cristal fino, girando em redemoinhos escuros. Bebe, vamos treinar. Você precisa gostar do que eu gosto, odeia o que eu odeio. Essa é a regra número 1 desse contrato. Ele empurrou a taça na direção dela. O líquido tremia dentro do vidro. Ela olhou para o vinho, depois para ele, com aquele olhar sarcástico que usava para clientes difíceis na banca de legumes. Os dedos dela, com a unha feita de esmalte vermelho escuro descascando na ponta, seguraram a haste da taça. Levou aos lábios e tomou um gole longo, sem o cheiro, sem o rodopiar. Engoliu seco, sem demonstrar prazer nem nojo, apenas cumprindo uma tarefa. Sei. Tomo vinho, adoro ópera, odeio Corinthians. Fácil. Mas e se ela perguntar da minha família? O que eu conto? Que meu pai é pastor da Assembleia e minha mãe toma conta de neto. O corpo dele endureceu. Ele parou de andar, ficando imóvel na frente da janela de vidro que mostrava a Paulista lá embaixo, um formigueiro de luzes e carros. O reflexo no vidro mostrava suas rugas de preocupação, profundas, marcadas pela culpa e pela urgência. Ele virou o rosto, o queixo apertado. Sua família é discreta. Seu pai trabalhou no exterior. Empresas. Sua mãe faleceu. Triste, mas cria simpatia. E você é arquiteta. Ou designer de interiores. Alguma coisa que use as mãos, mas que não suje as unhas. Arquiteta? Eu mal passei no ensino fundamental, chefe. Você quer que eu converse sobre concreto armado e Le Corbusier com uma senhora que mora num palácio? Isso vai dar mico. Mico grande. É sobre atuar. Eu cozinhei para a realeza da Inglaterra, eu sei representar. E você vai aprender. O dinheiro tá no bolso, lembra? 5.000 reais por dia. Isso paga 1 ano de aluguel para você. Então engole a arquitetura e decora os nomes das revistas de decor. Ele voltou para a mesa, puxando uma cadeira de veludo. O arrastar pesado da cadeira no piso soou como um aviso. Ele sentou, entrelaçando os dedos, os cotovelos apoiados na toalha de linho imaculada. O cheiro do vinho subia ao nariz, ácido e frutado. A luz do lustre de cristal refletia nos olhos dela, que piscaram, desconfortáveis com o brilho intenso. Senta. Vamos simular o jantar. Eu sou a Elsa. Tenta impressionar a mãe. Ela sentou, ajeitando a saia, o rosto fechando numa expressão de concentração forçada. Hesitou, olhou para os talheres de prata, faca, garfo, colher, dispostos com precisão matemática. A mão dela tremeu levemente ao estender o braço para pegar a colher de sopa, mas parou no meio do caminho, receosa de pegar a peça errada. O silêncio do apartamento, quebrado apenas pelo zumbido do freezer, aumentava a pressão. Ele a encarava, esperando o erro, esperando a falha que ele pudesse corrigir, a obsessão pelo controle tomando conta da expressão dele. Então, Dona Elsa, a senhora tem uma casa, muito iluminada. A decoração é incrível. Aquele quadro ali é impressionante. As cores, elas falam com a alma. A voz dela falhou no final, soando falsa, boba. Ele suspirou, um som longo de frustração batendo a palma da mão na mesa. O som foi um estampido seco na sala vazia. Não, fala com a alma? O que é isso? Vagabundagem artística. Você tem que ser intelectual, mas prática. Diga que a iluminação valoriza a textura da pedra. Diga que o mármore Carrara é uma escolha ousada para um apartamento em São Paulo devido à umidade.
Seja técnica, fria. Não tente ser poética, você não sabe ser. Ei, eu sei ser poética sim. Só que do meu jeito. E ninguém fala de umidade na hora do jantar, você tá maluco? Isso que é chato, sua mãe vai dormir antes da sobremesa. Ela vai dormir porque a saúde tá indo embora, não porque eu sou chato. Ela não tem tempo pra ser animada, ela quer conforto. Segurança. A certeza de que o filho dela não vai morrer sozinho, cheio de gatos. E você é a garantia disso. Então para de frescura e pega uma colher de sopa. É a de metal, não a de porcelana. Pelo amor de Deus. Ele indicou a colher com um gesto brusco da cabeça. Ela obedeceu, o metal gelado tocando seus lábios secos. O som da colher batendo na borda da caneca tremeu no ar. O gosto da sopa, fria e gelatinosa, revirou o estômago dela. Ela engoliu com dificuldade, sentindo o nó na garganta crescer, não pela comida, mas pela humilhação de ser desmontada peça por peça. Tá bom. Desculpa. Iluminação valoriza a textura. Mármore Carrara. Feliz agora? Longe disso. Você anda como se tivesse carvão no sapato. Amanhã a gente tenta de novo. E tira isso da boca, parece que você tá comendo pastel na feira. Use o guardanapo. Sempre o guardanapo. Ele jogou um pano de linho branco em cima dela. O tecido voando e cobrindo o rosto dela por um segundo antes de cair no colo. O cheiro do amido do tecido novo fez ela espirrar. Ele levantou-se, o prato cheio de preocupações e pressa. A mãe podia ligar a qualquer hora. O médico podia ligar. O tempo estava acabando e a noiva improvisada ainda era uma peça bruta, difícil de lapidar. Vai pro quarto. Deixa a roupa no cabide, não joga na cama. Essa seda amassa se você olhar torto para ela. Amanhã a gente treina como segurar o champanhe sem tremer. O dinheiro tá lá no bolso da calça na entrada. Pega o de hoje e vai. Ela se levantou, arrastando os sapatos de salto alto, os pés doendo já nos primeiros passos. No caminho para o quarto, ela passou por uma mesa lateral onde havia uma foto antiga dele, criança, ao lado da mãe, jovem e imponente. O olhar da mãe na foto parecia seguir ela, julgando, analisando. Um calafrio percorreu a espinha dela, nada relacionado ao ar-condicionado. As portas do quarto se fecharam com um baque surdo, deixando-o sozinho na sala. Ele olhou para o vinho restante na garrafa, o líquido vermelho manchando a transparência do vidro. Sentiu o estômago apertar, a dúvida corroendo a certeza do plano. Seria que conseguiria enganar a mulher que criou ele sozinho? Ou estaria apenas construindo um castelo de cartas prestes a desabar, levando junto a única chance de ver a mãe em paz antes do fim? Ele pegou a taça que ela tinha usado, os lábios de batom vermelho marcando a borda, e bebeu o resto em um só gole, sentindo o gosto amargo da mentira descer pela garganta. O som daquelas sapatilhas de verniz arranhando o piso de granito importado soava como unhas num quadro negro, um ritmo estressante que fazia a têmpora de Felipe pulsar. O ar-condicionado central estava no 16, mas ele sentia o colarinho da camisa engasgar, sufocante. Olhou para o relógio de parede, aquele design escandinavo minimalista que custava o salário de um mês da moça sentada à sua frente. O ponteiro dos segundos corria implacável, lembrando que a morte da mãe não tinha agenda, mas o jantar de apresentação tinha. De novo. Você não segura o copo como se fosse uma caneca de chopp no boteco. É vinho, Jéssica. É Pinot Noir, não é aquela gelada que você bebe no fim do expediente. O dedo mindinho fica alongado, fazendo curva, não torto como se fosse um garrancho. Mas, chefe, é tudo vinho, né? Você vai botar na boca e desce do mesmo jeito. Tô com a mão doendo tanto de ficar com o dedinho levantado assim, parece que sou a rainha da Inglaterra e perdi o trem. Esse negócio de fingir é mais cansoso que carregar saco de batata no mercado. Felipe passou a mão pelos cabelos, sentindo a textura serosa do gel vencendo o combate à umidade da tarde paulistana. A cozinha do apartamento, com seus aços escovados, ilhas centrais imensas e geladeira que podia abrigar uma família de 5, parecia um laboratório estéril onde o experimento tinha dado terrivelmente errado. O cheiro do perfume francês que ele borrifara nela, um presente obrigatório de R$ 500, estava se misturando ao cheiro residual de banana passa e suor da moça, uma olfata insultosa que desafiava a harmonia do ambiente. Não é sobre o que desce, é sobre a impressão que causa. Minha mãe tem olho de raio-x para forasteiros. Ela vai saber que você é do mercado municipal no primeiro nossa que você soltar sem a sílaba arrastada. Precisa parecer natural. Precisa parecer que pertence a esse mundo, não que invadiu ele. Natural? Tô aqui vestida como uma piruá, com esse vestido que aperta meu peito que nem salsicha na embalagem. E você fala em natural? O negócio é o seguinte. Ou se aceita que eu sou do povo, ou chama a Fernanda, aquela arquiteta chique do seu amigo, que parece que come capim e fala com a boca fechada. Pelo menos ela já sabe qual garfo usar para comer salada. O nome de Fernanda bateu no estômago dele como uma pedra gelada. A arrogância dele, aquela falha fatal que o fazia acreditar que poderia comprar qualquer pessoa e moldar como massa de pão caseiro, começou a borbulhar sob a pele. Ele não precisava de opinião. Precisava de obediência. Apressou o passo, batendo a colher de prata na mesa de jantar de mogno.
O eco soou vazio na sala imensa, cheia de quadros abstratos que ninguém entendia. A Fernanda não tem a simplicidade que minha mãe quer agora. Ela quer uma noiva que ame o filho, não a conta bancária. E você? Você precisa ser isso. Menos fofoca, mais elegância. Para de reclamar da roupa. Aquele seda é italiano, custa mais que o aluguel do seu apartamento. E eu tô morrendo de calor aqui dentro. Sabe o que é pior que ter que segurar o dedo mindinho? É ter que ouvir você falar de preço toda hora. Você acha que porque pagou uma grana comprou minha alma também? Escuta aqui, seu príncipe encantado. Eu topei a parada porque tô precisando pagar as contas, certo? Mas não vem me tratar como se eu fosse um objeto de decoração que você trocou de lugar na estante. O celular vibrou na bancada de mármore. O nome mãe piscou na tela iluminada. Uma luz azul e fria que refletiu no granito. O coração de Felipe disparou, batendo contra as costelas como um pássaro preso em uma gaiola. Ele ignorou a chamada, mas a ansiedade subiu pelo esôfago, queimando como azia. O tempo estava acabando. A cada minuto que passava, a fachada perfeitamente construída corria o risco de ruir. O sistema de classe, aquele monstro invisível que ele tanto respeitava, era a barreira real. Não era a postura da Jéssica. Era o abismo entre quem eles eram. Você tem noção do que está em jogo? Se minha mãe descobrir que isso é uma farsa, a última lembrança que ela vai ter de mim é de mentiroso. Eu não posso falhar, e você não vai ser a pedra no meu sapato. Então levanta. Vamos treinar como caminhar sem arrastar os pés. E se você não conseguir ser uma dama em 1 hora, eu desconto o valor do perfume do seu pagamento. Cai fora. Você acha que me ameaçando vai me fazer engolir essa seco? Eu tô cansada de ser sua projeção de perfeição. Olha pra mim. Eu tenho calo na mão de pegar caixa. Eu tenho rugas de rir de verdade. Eu tenho cheiro de gente. Sua mãe tá morrendo, né? Talvez seja a primeira vez na vida que alguém ao redor dela seja sincero. E você tá aí, correndo pra tapar o sol com a peneira. Ela se levantou bruscamente, a cadeira rasgando o chão. O vestido justo repuxou nos lugares errados, denunciando a realidade do corpo curvilíneo sob o tecido caro. Jéssica olhou para ele, não com submissão, mas com aquele olhar sarcástico e penetrante que ela usava para afastar freguês abusivos no mercado. Foi um baque no ego dele. Ele se sentiu pequeno naquela cozinha gigante, um arquiteto de seu próprio fracasso. Você não entende nada. A verdade não paga conta de hospital, não compra remédio importado, não mantém a reputação da família. O que ela precisa é de paz. E eu vou te dar, nem que seja à força. Agora cala a boca e bebe esse maldito vinho. Ajeita a postura, Felipe. Tremeu a mão quando você pegou a garrafa. Se você está tão nervoso assim, imagina ela. Quem precisa de aula de postura aqui é você. Porque quem mente muito até esquece como fica de pé quando a verdade aparece. A taça balançou na mão dele, algumas gotas vermelhas manchando a toalha de linho imaculada. Ele olhou para a mancha, uma pequena mancha de sangue na festa. A tensão no ar era densa, palpável. O relógio de parede continuava a cortar o tempo. Impiedoso. Felipe percebeu, com um gelo na barriga, que o controle tinha escapado de seus dedos muito antes de ele sequer perceber. Ele não estava treinando uma atriz. Estava acordando um gigante. Se gostou desse roteiro visceral e quer ver como essa mentira vai desabar no jantar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. A verdade está prestes a sair do forno. O sol da tarde batia cruel nas lajotas de mármore branco, refletindo na piscina infinita e cegando quem ousasse olhar para o horizonte sem óculos escuros. O cheiro de cloro era tão forte que parecia salpicar o ar, misturado ao perfume de rosas murchas que vinha dos jardins. Jéssica ajeitou a alça do vestido de seda, sentindo o tecido escorregar e grudar na pele suada das costas. Aquilo não era uma festa, era um teste de fogo. Ela sentia o peso do olhar da velha, um julgamento frio e calculista que varria cada detalhe da postura dela. Muito gelo na água, menina. Fica vulgar. E dessa cor, parece que você tá com febre. Elsa estava recostada na cadeira de lona, os óculos enormes cobrindo metade do rosto, a pele alva e transparente revelando veias finas e roxas. A voz era ácida, mas o fôlego curto. O corpinho parecia feito de porcelana prestes a rachar. Vou tirar, dona Elsa, desculpa, é que o calor tá absurdo hoje. Jéssica estendeu a mão para o balde de prata na mesa lateral. O metal estava gelado, um choque térmico que subiu pelo braço. Ao lado, Felipe suava frio. Ele não parava de ajustar a gravata, os olhos vidrados pulando do relógio para a mãe, como se esperasse que a velha desmaiasse a qualquer segundo para acabar com a tortura. O medo dele tinha um cheiro ácido, de suor de nervoso e adrenalina barata, que subjugava até o perfume caro da água de colônia. Tá tudo bem, mãe? A senhora quer que eu chame a enfermeira? Tire essa ideiazia da cabeça. Eu não sou inválida. É só o calor. E essa encenação teatral que me cansa. Vocês acham que eu sou burra? Um chefe de cozinha famoso e uma funcionária do mercado. Olha para essas unhas, menina. Parece que foi feita com formão. A voz de Elsa falhou. Um trinco seco no meio da frase. A mão que segurava o copo de suco de laranja tremeu violentamente.
o líquido balançando perigosamente na borda. Jéssica viu os olhos da velha se rolarem para trás, perdendo o foco, ficando brancos e vítreos. O copo escapou dos dedos frágeis. Plata. O vidro estilhaçou no mármore, o som agudo cortando o zumbido da tarde. Em seguida, um baque surdo e pesado. Elsa despencou da cadeira, desmaiando antes de bater no chão, e o peso do corpo a fez rolar para dentro da água. Mãe! Puta que pariu! Mãe! Felipe paralisou. As pernas dele falharam e ele caiu de joelhos na borda da piscina, batendo a rótula contra a pedra áspera. Ele gritava, mas não se mexia. As mãos batiam no ar, inúteis, puxando os cabelos brancos das têmporas. O rico, o poderoso, o dono do restaurante estrelado, estava reduzido a uma estátua de pavor. Um homem acovardado diante da própria carne e sangue. Jéssica não pensou. O instinto foi mais rápido que o contrato de 5 páginas que ela tinha assinado. Chutou os saltos de Louboutin, sentindo o couro rasgar e o sol queimar a sola dos pés descalços. O vestido estava pesado, um peso morto de R$1.000 que amarrava os movimentos e ameaçava afundá-la se ela caísse. Ei, sai da frente! Empurrou Felipe com um ombro, sentindo o osso dele mole e mole. A água azul turquesa, convidativa há um segundo, agora era um abismo escuro e borbulhante. Jéssica mergulhou. O choque térmico foi um murro no peito. A água gelada entrou furiosamente pelo nariz, queimando, limpando o cheiro de mentira e perfume. A visão ficou turva, um mundo distorcido de azul claro. O vestido inchou, transformando-se em uma âncora gigante que puxava para baixo. Jéssica bateu as pernas com força, lutando contra o tecido que tentava subir e sufocá-la, sentindo a textura lisa do revestimento da piscina no fundo raso. Seus dedos roçaram o azulejo até encontrarem o braço fino da velha. Elsa flutuava inerte no fundo, os cabelos brancos espalhados como algas ao redor do rosto pálido. Jéssica agarrou a cintura dela, sentindo as costelas frágeis sob o vestido de linho encharcado. Puxou. A água oferecia resistência, como se não quisesse soltar a presa. Os pulmões de Jéssica reclamavam, queimando, pedindo o ar que ela não podia dar. Com um urro abafado que virou bolhas na superfície, ela deu um impulso final quebrando a água. O ar voltou barulhento, ofegante, quente. O sol machucou os olhos adaptados à escuridão. Puxa, me ajuda, caralho. Atrapalhado. Jéssica arrastou Elsa pela borda. Felipe finalmente acordou do transe, estendendo as mãos trêmulas para agarrar os braços da mãe e puxá-la para as pedras quentes. Juntos içaram o corpo molhado e pálido para fora da água. Elsa estava pálida demais, o peito parado. Não tá respirando. Cai para fora. Jéssica deu um safanão em Felipe, derrubando-o de novo na laje seca. Posicionou as mãos entrelaçadas no peito externo de Elsa. A pele estava gelada, lisa e morta. Começou as compressões. 1, 2, 3. O ritmo das aulas de primeiros socorros do posto de saúde do bairro, esquecido há anos, voltou no comando. O som das mãos batendo na carne era seco, repetitivo, um compasso de desespero. 1, 2, 3, vem, velha guerreira. 1, 2, 3. Vai morrer. A minha mãe vai morrer. Cala essa boca, vai chamar a ambulância, corno. Jéssica inclinou a cabeça de Elsa. Abriu a boca da velha e soprou. O peito da velha subiu, desceu. Nada. De novo. As bochechas de Elsa incharam com o ar forçado. Jéssica sentiu o gosto de cloro nos lábios e o desespero começando a subir pela garganta. O tempo estava acabando. O tic-tac do relógio de pulso de Felipe, caído no chão, parecia batendo dentro da própria cabeça dela. De novo. Compressões. Ossos estalando. Ei! Ei! Um espasmo violento percorreu o corpo da velha. Água jorrou da boca de Elsa, seguida de um gosto agressivo de vômito e um gemido rouco, puxando o ar com desespero, como se estivesse nascendo de novo. Os olhos se abriram, vidrados, assustados, encontrando os de Jéssica, cheios de maquiagem corrida e rímel preto escorrendo pelo rosto. Elsa tossiu, retorcendo-se na pedra quente, tentando vomitar o resto da água. Jéssica sustentou a cabeça da velha no colo, sentindo o corpo magro tremer violentamente. A mão de Elsa agarrou o antebraço de Jéssica com uma força inacreditável, as unhas cravando na pele e rasgando o tecido fino, um ponto de dor real e visceral naquele cenário de mentira. Fica quieta, dona, tô aqui. Tô segurando. Elsa olhou para o filho que estava encostado na parede hiperventilando, inútil, o celular escorregando da mão molhada, e então voltou o olhar parado e fundo para a moça que minutos atrás ela desprezava. O ar entre elas mudou, ficou denso, carregado de algo que não era dinheiro. O cloro, o sol escaldante, o cheiro de suor de verdade. Não havia mais ensaio. A água, tão gelada. Sei, mãe, sei. A gente tira a senhora daqui. Jéssica passou a mão pelos cabelos brancos da mulher, grudados na testa. A mentira custava caro, mas a verdade era que naquele momento, a única família que aquela velha tinha era a mentira de R$4.000 por mês. E Jéssica, por causa daquele aperto de mão desesperado,
Sentiu uma fissura na própria armadura, a ponta de uma lâmina afiada furando a bolha de aluguel em que ela vivia. A coisa lá tinha virado vida real. E agora não tinha como simplesmente devolver a noiva no fim da tarde. O ar-condicionado central da mansão no Morumbi gritava, um zumbido agudo que cortava o silêncio esterilizado da sala de estar. Felipe passava a mão suada pelo cabelo, os dedos trêmulos como se tivessem acabado de retirar uma bandeja do forno industrial a 300 graus. Aquele cheiro de álcool em gel e madeira polida era nauseabundo, uma falta de sabor completa, uma sobremesa sem açúcar. Do outro lado do sofá de design escandinavo, Jéssica mordia um pedaço de pastel de carne que trouxera escondido na bolsa. O cheiro de óleo quente, cominho e gengibre invadiu a sala, violentando a frieza do ambiente, e aquele contraste agressivo foi o único elemento real naquele palco de mentira. O contrato de prestação de serviços estava em cima da mesa de vidro fosco, as cláusulas claras e sem alma definindo exatamente quanto custava fingir amor por hora. 30 dias. Uma mentira calculada por dia. A lógica de um cardápio engessado, sem espaço para a improvisação caótica da vida. Mas desde o desmaio na piscina, desde ver a mãe, aquela mulher sempre fria e controladora, parecendo um bicho assustado nos braços da vendedora do mercado, a receita tinha azedado. Felipe olhou para o papel branco, depois para Jéssica. Ela limpou a gordura do canto da boca com as costas da mão. Um gesto bruto, desajeitado, mas visceralmente vivo. Tô devolvendo o resto do dinheiro, chefe. A velha tá muito mais fraca do que você falou. Vou embora antes que você perca a herança inteira com essa farsa. Eu fiz minha parte, cumpri o horário, mas o clima aqui tá pesado demais para minha sanguine. Ela se levantou, pronta para virar as costas e voltar para o caos do mercado municipal, para onde o cheiro de suor e terra não era disfarçado por desodorante ambiente importado. Felipe sentiu um aperto no peito, uma dor física como se tivesse ingerido algo ácido e quente. Se ela fosse embora, a casa voltaria a ser um museu de cera. A morte da mãe seria apenas um evento administrativo. A mentira era insípida, mas a verdade era perigosa, picante, quente, queimava a língua de um jeito que ele não sabia que queria. Ele agarrou o contrato. O papel liso e grosso rasgou com um som seco, violento, no meio da sala impecável. Jéssica parou, o olho arregalado, o pedaço de pastel parado no ar, meio caminho entre a bolsa e a boca. Felipe continuou rasgando, transformando a segurança jurídica, o plano infalível, em confetes de lixo, seus pulmões queimando em busca de oxigênio. O zumbido do ar-condicionado parecia subir de tom. Onde é que você vai com essa grana toda? Comprar moral? Escuta aqui, Jéssica. A gente não está mais vendendo peixe, entendeu? O show mudou. Acabou o ensaio. Você tá pirado, homem? Sua mãe vai desmaiar de novo se ela souber que eu sou vendedora de fruta e não essa princesa de mentira que você inventou para enganar a velha. Ela não vai saber porque eu vou contar. Agora. Mas não a versão do script que você decorou. A versão crua. A sem máscara, sem sal. Ele pegou pela mão. A pele dela era áspera, marcada pelo trabalho com limão e caixas. Quente. O contraste com o frio do seu próprio suor era eletrizante. Ele puxou-a para o corredor, ignorando a subida íngreme dos degraus da escadaria de mármore que parecia levar a um cadafalso. O relógio de pêndulo na entrada dava as badaladas, cada um golpe pesado no estômago. O tempo de Elsa estava acabando. O tempo do contrato tinha acabado. E o único prato que restava para preparar era aquele que ele poderia estragar ou consertar nos próximos 2 minutos. Eles entraram no quarto. O cheiro ali era forte, de remédio, de pele envelhecida e uma decomposição lenta e elegante. Elsa estava deitada, o rosto pálido contra o travesseiro de cetim branco, os olhos semicerrados. O monitor cardíaco ao lado marcava o ritmo da vida dela, um bip constante e impiedoso. Aos pés da cama, a comadre prateada parecia um objeto torturador de um filme de terror. Mãe, acorda. A voz dele falhou, saiu rouca, sem o tom de chefe de cozinha que ele usava para comandar a cozinha, mas ele não recuou. Ele puxou Jéssica para frente, posicionando-a como se fosse o prato principal de uma degustação arriscada. Jéssica tentou recuar, o corpo tenso, os ombros erguidos, pronta para a briga, a humilhação, a diferença de classe que bateria na cara dela a qualquer segundo. Mas Felipe segurou a mão dela com força a ponto de machucar, sentindo o pulso dela acelerado batendo contra o dele. Desembucha, Felipe. Tá difícil respirar com essa tua cara de enterro. Ele engoliu em seco, a garganta seca como papelão, sentindo o gosto amargo da adrenalina. A luz da tarde entrava forte pela janela, iluminando a poeira em suspensão, as falhas na perfeição do quarto. Ele tinha que temperar isso agora. Jogar sal na ferida, limão na cortada. Aquela mulher ali não é arquiteta, não é socialite, não tem sobrenome inglês. É a Jéssica. Ela vende tomate no mercado municipal, tem opinião de dona de casa e fala alto. Eu contratei ela. Eu paguei para ela mentir para você. Para você morrer acreditando que o seu filho tinha arranjado a ficha limpa, a perfeição que você sempre exigiu de mim. Eu tinha tudo controlado, mãe. Eu tinha o menu, a temperatura,
O tempo. Mas o controle não tem gosto de nada. O que eu sinto por essa mulher? Isso não está no contrato. O silêncio no quarto era denso, espesso como um molho redução queimando na panela. Felipe esperou o berreiro, o desprezo, a ameaça de deserdá-lo. O olhar de nojo que ele conhecia desde criança. Ele se preparou para a dor da rejeição, o corte afiado da língua da mãe. Em vez disso, os olhos de Elsa se abriram. O olhar dela não estava no contrato rasgado, nem na humilhação da mentira exposta. Estava nas mãos entrelaçadas deles. Olhou para Jéssica, analisando a gordura no vestido de festa alugado, o cabelo preso de qualquer jeito, e soltou um som que parecia uma risca, rouca e sutil. Finalmente um tempero decente nessa casa. Vocês acham mesmo que eu não sei cheiro de gordura de pastel quando vejo? Eu criei você, Felipe. Sei distinguir o que é feito com amor do que é feito por obrigação. Tava na hora de você parar de cozinhar tão de boas, menino. A mão de Jéssica soltou-se um pouco, o medo dando lugar à confusão e depois a um alívio tangível. Felipe sentia o chão desaparecer sob os pés, mas não era uma queda, era um voo cego. A mentira tinha explodido ali na cama hospitalar, mas os estilhaços não estavam cortando. Estavam se encaixando. Mãe, eu achei que você ia... Cala essa boca. Traga essa moça para mais perto. E se ela tiver mais um pedaço desse pastel, manda pra cá. O chá da enfermeira sabe a papel higiênico e eu já tô morrendo, não preciso sofrer 2 vezes. A tensão saiu do ar como uma panela de pressão que soltava o vapor. Felipe olhou para Jéssica vendo o riso começar a se formar no canto dos lábios dela. E percebeu que a mentira tinha morrido ali na cama hospitalar, dando espaço para uma vida muito mais feia, barulhenta e imprevisível. Ele sorriu pela primeira vez em anos, sentindo o gosto metálico e doce da realidade, e apertou a mão da vendedora de hortifruti, pronto para o prato seguinte. O ar-condicionado central sibilava baixinho, uma serpente mecânica esfriando a sala de estar de mármore branco, mas não conseguia congelar o suor frio que escorria pela coluna de Felipe. Ele ajustou o nó da gravata, apertando o pescoço. Aquele ambiente, aquele cheiro de lírios e cera de assoalho caro sempre lhe causara urticária, mas hoje era diferente. Hoje, a casa era uma mina terrestre. Sentada no sofá de veludo, Elsa parecia uma porcelana prestes a rachar. O rosto pálido, quase translúcido, contrastava com o batom vermelho escuro que ela insistia em usar. Ela observava Jéssica, não com maldade, mas com aquele olhar de microscópio, dissecando cada milímetro da impostura. Jéssica estava sentada na borda da poltrona. As mãos, calejadas pelo manuseio de caixas de tomate e facas de açougue, repousavam de forma forçada sobre o tecido importado. Felipe notou a unha do mindinho descascada, um detalhe gritante, uma falha na pintura de um quadro renascentista. O coração dele disparou. A falha fatal dele, a arrogância de achar que o dinheiro conserta tudo, o fez ignorar aquele detalhe na preparação. Então, minha querida, a voz de Elsa cortou o silêncio, rouca e repuxada pelo oxigênio suplementar escondido atrás do sofá. Felipe me disse que você estudou na Suíça. Que tipo de fondue você prefere? O cheiro do quente queijo gruyère servido pela empregada no canto pairava no ar, enjoativo. Jéssica engoliu em seco. Felipe viu a garganta dela subir e descer. O contrato de 3 páginas que ela assinou não incluía aula de história da gastronomia europeia. Fondue de queijo, dona Elsa. O clássico. Mas com um toque de... O olhar de Jéssica vagou, desesperado, pousando na fruteira de cristal sobre a mesa de centro. De pimenta dedo de moça. Para dar o golpe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Apenas o som do gelo derretendo no copo de uísque do tio de Felipe, um homem obeso que a família ignorava até precisar de herança, podia ser ouvido. Golpe. A palavra ressoou na sala, carregada de subtexto de assalto. Pimenta dedo de moça em fondue suíço. Um crime culinário. Uma declaração de guerra de classe. Felipe deu um passo à frente, tentando interceptar a bola, mas o chão escorregadio da mentira traiu seu equilíbrio. Ela quer dizer um kick, mãe. Um toque moderno. Chefes fazem isso o tempo todo. Fusão. Fusão, repetiu Elsa, o olhar perdendo o brilho, focando agora na parede atrás de Felipe. Costumo dizer que mentira que tem detalhe vira verdade, mas mistura. Mistura enjoa. A campainha tocou. O som elétrico, agudo e contínuo, cortou a tensão como um bisturi. O porteiro avisando que a visita inesperada havia subido. O plano não previa visitas. O plano era eles 3, um jantar controlado, uma despedida controlada. Mas a vida real não segue roteiro. Foi a prima Patrícia, a mesma que Felipe havia rejeitado em um negócio imobiliário meses atrás. Ela entrou arrastando os saltos, exalando perfume importado e veneno. Desculpem a invasão, mas eu precisava pegar o livro de receitas da vovó. Vi a luz acesa. Patrícia parou no meio da sala, o olhar varrendo Jéssica de cima a baixo, da raiz dos cabelos pretos escovados com pressa até os saltos de plástico que Jéssica tentava esconder sob a bainha do vestido emprestado. Olá.
Não te conheço. É Jéssica, noiva do Felipe. Interveio Elsa com um sorriso cínico, desafiando a prima a duvidar. Patrícia riu. Foi uma risada seca, estilhaçando o vidro da ilusão. Ela aproximou-se da mesa de centro, esticando a mão enfeitada de anéis para tocar no ombro de Jéssica. Que coincidência. Eu estava lá no mercado municipal hoje, comprando manjericão para o molho do meu chefe particular. E quem eu vi? Uma moça vendendo banana prata que tem sua cara. Exatamente sua cara. Até mesmo o sinal de corte na sobrancelha esquerda. Ela gritava com um freguês que o preço da fruta havia subido. O sangue da face de Felipe drenou instantaneamente. O chão parecia desaparecer. O som da televisão da Copa, abafado, parecia zunir nos seus ouvidos. Jéssica levantou-se, a reação foi visceral. O instinto de sobrevivência da mulher que luta por cada centavo em um mercado caótico tomou conta do corpo dela. Ela não se curvou. Sou eu mesma, Jéssica disse, a voz firme, mas o peito arfando. Eu vendo banana. E vendo mentira também, parece, se é que isso paga melhor. Patrícia sorriu para Elsa, um sorriso de vitória predatória. Você contratou uma atriz, Felipe? Ou apenas uma? E vendedora disfarçada? Elsa não olhou para si prima. Seus olhos estavam fixos em Felipe. Não havia raiva, apenas uma decepção profunda, uma certeza de que o sangue do filho era tão impuro quanto o dela sempre temeu. Ela retirou o tubo de oxigênio do nariz, um movimento seco e final. Vocês acham que sou cega? Elsa perguntou, a voz fraca mas cortante. Acham que porque eu morro, perco a inteligência? A menina tem cheiro de sol, de trabalho, de terra. Essa casa tem cheiro de podre. Onde você achou que ia esconder a verdade, Felipe? Dentro de 1 quilo de tomate? A humilhação não veio do grito, mas do sussurro. Felipe olhou para Jéssica. Ela não parecia mais a noiva contratada. Ela parecia uma refém de uma situação grotesca. A dignidade dela, que ele tentou comprar, estava sendo pisoteada ali, na frente de todos, por causa da incapacidade dele de ser honesto. Jéssica virou-se para ele, e pela primeira vez, o medo sumiu dos olhos dela, substituído por nojo. Você não me contratou para ser sua noiva, Felipe, ela disse, arremessando a taça de cristal na parede. O som explosivo fez todos saltarem. Os cacos brilharam no carpete importado como diamantes quebrados. Você me contratou para ser um espelho da sua própria covardia. Ela virou as costas. Não houve despedida. O som da porta batendo ecoou pelo corredor, deixando um vazio onde antes havia a mentira confortável. Felipe ficou imóvel, cercado por riqueza e pobreza de espírito, sentindo o peso imediato e avassalador de ter perdido a única coisa real que entrara naquela casa em décadas. A chuva caía vertical, cortando a pele como agulhas finas, transformando o asfalto da rua Aurora num espelho negro e traiçoeiro. Cada passo ecoava no beco escuro com o som de uma sentença sendo proferida, um tropeção ritmado de saltos gastos na lama. O ar cheirava a esgoto a céu aberto e ozônio de tempestade, uma mistura cáustica que queimava as narinas, while o vento gelado retalhava a blusa fina de seda, agora colada ao corpo por uma camada de água fria e suor. O pulso disparava contra as costelas, um tambor de guerra que nada tinha a ver com a bravura, tudo com o pânico puro e visceral. Atrás de cada saco de lixo molhado e de cada ombra de marquise desbotada, a silhueta dele parecia se materializar. O cheiro de perfume importado mascarando o álcool, o peso daquelas mãos grossas no pescoço, o som da chave girando na fechadura antes do primeiro tapa. Parou diante da porta de madeira carcomida, o número 5 pendurado torto por um prego enferrujado. A mão tremia tanto que foi difícil bater, as articulações dos dedos travando de frio e dor. O som foi abafado pela chuva, 3 batidas secas e desesperadas. O silêncio se estendeu por uma eternidade de 5 segundos, o suficiente para a mente alucinar que a polícia estava cercando o quarteirão, que os advogados dele já tinham comprado o prédio. O som de correntes sendo removidas do lado de dentro ecoou como um tiro. A porta se abriu num range, alaranjado e sujo, iluminando o rosto pálido de Dona Joana. O cabelo embrulhado numa toalha roxa, os olhos se arregalando ao ver o quadro à sua frente. Meu Deus, menina. Vocês ouviram isso? Aquele cachorro não vai parar até te achar. Camila não respondeu, apenas caiu para dentro, as pernas finalmente desistindo de sustentar o peso da própria fuga. O chão de cimento queimava os pés gelados, um contraste de alívio e agonia. O cheiro dentro daquele cortiço era diferente. Cheirava a cebola refogada, vela queimada e naftalina. Um cheiro de vida pobre e dura, que naquele momento cheirava mais a segurança do que qualquer perfume francês dos jardins. Joana fechou a porta com 3 fechaduras, o som metálico agudo perfurando o zumbido nos ouvidos e puxou-a pelo braço, com uma força física surpreendente para a piedade. Sobe, devagar. Não vai chorar agora. Chorar é quando a gente está morta e não pode mais fazer nada. Subiram as escadas rangendo, degrau por degrau, o tempo todo olhando para trás, compulsivamente.
O coração parecia querer rasgar o externo e sair correndo sozinho. No quarto minúsculo, onde a única janela dava para um muro de tijolos e fios elétricos, Joana sentou Camila na cama velha, o colchão murcha afundando sob o peso. A luz amarelada de uma lâmpada nua expunha o rosto, o olho roxo inchado, o corte no lábio superior sangrando num fio fino que descia pelo queixo, misturando-se à água da chuva. Joana foi até o armário enferrujado e tirou uma bacia de plástico azul, água morna e um pano de prato. Apanhou uma pomada caseira num vidro de maionese reutilizado. O primeiro toque do pano quente na ferida fez o corpo se retesar, os dentes trarem, a respiração prece num suspiro agudo. A dor era física, sim, queimava como ferro em brasa, mas era a dor da humilhação que corroía por dentro, a certeza de ter se transformado num animal encurralado na própria casa. Ele vai vir aqui. A voz saiu rouca, arranhada a seco, como lixa na garganta. Ele sabe de tudo. Ele tem gente em todo lugar. Polícia, juiz, porteiro. Eu não tenho para onde ir, Joana. Tô morta. Só não sei ainda onde vão cair as cinzas. Cala essa boca. Joana limpou o sangue com cuidado, firme, sem pena, mas com uma delicadeza cirúrgica. Enquanto eu respirar, você não é cinza nenhuma. O Vitor é um homem, e homem é só bicho de rabo preso. Eles acham que o medo deles é maior que o nosso. Ele tá te caçando porque teme você, menina. Sabe que se você falar, o reino de Castelo de Cartas cai. Camila olhou ao redor. As paredes descascando, o teto manchado de mofo. O desespero subiu à garganta, um nó apertado que impedia o ar. Tudo parecia perdido. A justiça era lenta, cara e vendida. O dinheiro dele era infinito. O tempo dela estava acabando. O celular na bolsa, que havia permanecido mudo por horas, parecia uma bomba prestes a explodir com mensagens de ameaça ou ligações torturantes. Não adianta nada, choramingou, segurando a cabeça entre as mãos, as unhas cravando no couro cabeludo sujo. Eu não tenho provas. É palavra contra a dele. Eu sou a esposa histérica. Ele é o empresário do ano. Se eu denunciar, eles riem na minha cara. Se eu corro, ele me pega e me machuca de novo. E da próxima vez ele não vai me deixar viva para contar a história. Joana parou a limpeza. O som da chuva lá fora parecia aumentar, batendo no zinco do telhado vizinho como dedos impaciente. A mulher velha se levantou, cambaleando até o outro canto do quarto, empurrando uma cômoda rústica com esforço visível, o madeira rangendo no chão. O som foi surdo, pesado. Ela se agachou, suas articulações estalando, e puxou uma tábua solta do rodapé. De dentro do buraco escuro e cheio de teias de aranha, retirou um envelope amarelado de papel pardo, fechado com fita crepe antiga. Todo mundo acha que a dona Joana é só uma faxina burra que roubou a talhera, disse ela, voltando devagar, o peso daquele objeto nas mãos parecendo ser o de uma arma. Eles acham que a gente não guarda coisa nenhuma, que a gente não tem memória, mas a gente vê tudo, menina. A gente vê o que eles escondem quando acham que ninguém tá olhando. Joana estendeu o envelope. O cheiro de velho, de papel guardado há muito tempo, invadiu as narinas de Camila. As mãos suadas e trêmulas pegaram o objeto. O plástico crocante sob os dedos. A fita crepe saiu com um barulho rasgante. Dentro não havia documentos legais, nem vídeos de alta tecnologia. Havia fotos. Polaroid antigas, um pouco desbotadas, e Gijan recibos de papel carbono. Eram fotos de Victor. Em situações comprometedoras, mas não sexuais. Eram fotos dele em reuniões com pessoas de má índole, fotos de entregas de envelopes sujos de dinheiro nas mãos de um delegado conhecido, fotos de um estoque de mercadoria contrabandeada em um galpão que ele dizia ser desativado. E nos recibos, assinaturas ilegíveis, mas datas e valores que não batiam com a declaração de imposto dele. Eu guardei isso quando ele me demitiu, disse Joana, sentando na cama ao lado, os olhos brilhando na penumbra, duros como pedras. Ele me achou roubando prata. Foi para eu não pedir direitos trabalhistas, para eu calar a boca sobre o que eu via ele fazendo com você. Eu guardei pensando que um dia eu precisaria vender para comer. Mas agora isso é a tua vida, Camila. Isso é a chave para sair dessa gaiola. Camila olhou para a foto do marido sorrindo, confiante, entregando o suborno. A verdade estava ali, impressa em papel químico, tangível, sólida. O frio na barriga não passou, mas mudou de natureza. Não era mais o frio da morte, era o frio da adrenalina subindo. Aquele era o as na manga. A última peça do tabuleiro que ela precisava para virar o jogo. Ele vai te matar se descobrir que você tem isso, Camila sussurrou, a voz recuperando um fio de firmeza, o sangue correndo mais forte nas veias. Ele pode tentar. Joana pegou a mão de Camila, apertando forte, a pele enrugada e áspera da faxina contra a pele macia e machucada da esposa. Mas hoje a gente para de correr. Hoje a gente vai no fórum. Vamos no delegado certo, no Ministério Público, vamos jogar isso na cara deles. Ele tem dinheiro sim, mas isso aqui tem cheiro de crime organizado e isso assusta mais do que grana. Ele não tá sozinho nessa sujeira, e isso é o nosso escudo. Camila ajeitou as fotos no envelope, o papel crocando.
O som da chuva lá fora parecia menos ameaçador agora, como se fosse apenas o som da cidade lavando a sujeira, pronta para o que viesse a seguir. Ela sentiu o peso do objeto na bolsa, um peso físico e moral. Não era mais a vítima esperando o soco. Era a caçadora carregando a prova da carnificina. A noite ainda escura, o perigo iminente, mas pela primeira vez em anos ela tinha uma arma na mão. E estava pronta para atirar. As portas automáticas de vidro do fórum se fecham atrás de nós, cortando o ar-condicionado gelado e substituindo pelo calor úmido e pesado de São Paulo. Minha perna direita treme de forma incontrolável, um nervo que pulsa logo abaixo do joelho, obrigando-me a caminhar com um pequeno arrastar. Seguro com força a alça da minha bolsa, onde o envelope com as provas, a minha salvação e a condenação dele parece pesar 1 tonelada. O cheiro de diesel e urina da rua invade minhas narinas, revirando meu estômago, misturando-se ao perfume de lavanda barata que Dona Joana exala. Ela caminha ao meu lado, ombro com ombro, uma fortaleza de querosene e determinação. Fica tranquila, minha filha. Agora o papel fala mais alto que a boca dele. O delegado já viu as fotos, viu os relatórios. Não tem mais volta. Tá acabado. Tento engolir em seco, mas minha garganta parece feita de lixa. A luz do sol bate nas escadarias de concreto, cegante, revelando cada pessoa que desce ou sobe. Meus olhos vasculham os rostos, procurando disfarces, procurando o perigo. Cada passo ecoa como um tiro. Estamos quase no táxi. Apenas mais 10 metros. Mas então o cheiro. Aquele aroma amadeirado de cigarro importado e loção pós-barba que me fazia tanto mal, que me paralisava de medo dentro de casa. Não vem do táxi. Vem de baixo, da sombra da pilastra do estacionamento subterrâneo. O coração dispara, batendo tão forte contra as costelas que sinto as pontas dos dedos formigarem. Paro bruscamente. Dona Joana para 2 passos à frente, sentindo a falta do meu corpo colado no dela. Ele sai da sombra. Victor. O terno amassado, os olhos injetados de sangue, o sorriso torto de quem perdeu o controle e não liga mais. Ele não está algemado. Como ele não está algemado? Minha respiração prende. O mundo ao redor desaparece, restando apenas ele e o som agudo de zumbido nos meus ouvidos. Você achou que ia me escapar, Camila? Você achou que um pedaço de papel ia me segurar? A voz dele é baixa, rouca, vibrando de ódio puro. Eu te fiz. Eu te criei. Você é nada sem mim. Dona Joana se interpôs, abrindo os braços, uma barreira frágil entre eu e o monstro. Fica longe dela, seu safado. A polícia tá aí dentro, você maluco. Vai embora. Ele ri. Um som seco, horrível. E avança. Não caminha, ataca. O movimento é rápido demais para minha cabeça processar. Ele empurra Dona Joana com uma violência brutal. A mulher mais velha rola pela escada batendo o braço com força na quina do degrau de ferro. Um gemido sai da boca dela, mas não a detém. Ela tenta se erguer, o rosto contorcido de dor. Corre, Camila, corre. O grito dela quebra o meu travamento. Mas minhas pernas parecem de chumbo. Victor está em cima de mim antes que eu consiga virar as costas. A mão dele agarra meu cabelo, puxando minha cabeça para trás com uma força que arranca um grito do meu peito. A dor é aguda, elétrica. O cheiro dele me sufoca. Sinto o calor hálito no meu ouvido. Você vai pagar por essa humilhação. Vai ver o que acontece quando você me desobedece. Ele me joga contra o chão de pedra irregular. O impacto tira o ar dos meus pulmões. Sinto o atrito da pele do rosto no cimento áspero. O gosto metálico do sangue enchendo minha boca. O peso dele vem em cima. As mãos dele cercam meu pescoço, apertando. O aperto é imediato. As pontas dos meus dedos arranham o chão, tentando ganhar tração, tentando puxar ar, mas a traqueia cede. Manchas coloridas começam a surgir na minha visão. O som do trânsito fica abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. Eu vou morrer aqui, nas escadarias do fórum, diante de todo mundo. E ninguém vai fazer nada. De repente o peso desaparece. O ar volta, entrando de forma dolorosa, provocando um acesso de tosse convulsiva. Lágrimas escorrem, misturando-se com o sangue da testa. Tira a mão dela, seu filho da puta. Não toca nela. Meus olhos se focam. Dona Joana. Ela está em cima das costas dele, batendo a bolsa pesada na cabeça de Victor, chutando, mordendo, lutando como um animal encurralado. Victor se levanta furioso, girando o corpo para jogá-la longe. Velha nojenta, ele brada. Há um clarão. O som de algo quebrando. Não é um soco. É mais alto, mais seco. O corpo de Dona Joana choca-se contra o guarda-reio. Ela escorrega lentamente, caindo de joelhos. A mão vai para o lado esquerdo do abdômen. Quando ela tira, a mão está vermelha. Escura, molhada. O tempo para. O grito que explode da minha garganta não tem som. É apenas pura energia. Desespero absoluto. Vejo o brilho da navalha na mão de Victor. Ele a usou. Joana, não!
Por favor, não. Ele vira para mim ofegante, a navalha pingando. A expressão dele agora é de caça. Ele não quer mais apenas me bater. Ele quer me acabar. A sirene começa próxima, gritante, uivante. As luzes vermelhas e azuis piscam freneticamente nas paredes brancas do prédio, colorindo o sangue da Joana no chão. O som aumenta, tornando-se insuportável. Polícia, solta a arma, no chão, agora! O grito vem de todo lado. O olhar de Victor vacila. Ele olha para a arma na mão, para Joana caída, para a polícia que sai das viaturas com armas em punho descendo a rua. Ele tenta me pegar novamente. Sua mão suja me agarra o pulso. Eu não termino. Eu chuto. Com toda a força que me resta, com todo o ódio de anos de silêncio, chuto o tornozelo dele. Ele perde o equilíbrio. 2 policiais o derrubam. Um joelho nas costas, o outro torcendo o braço. A navalha cai, tilintando no concreto. A algema é fechada com um estalo seco. Seus direitos já tá ligado. Eu não ouço o resto. Arrasto-me pelo chão, ignorando a dor na testa e no pescoço. Chego até Joana. Ela está pálida, suando frio, os olhos vidrados. Segura aí, tia. Segura que a ajuda tá chegando. Você fez isso. Você me salvou. Tia. A mão dela se aperta na minha. Fraca. Mas aperta. O barulho da cidade volta. O som dos motoristas buzinando irritados com a patrulha, o rádio da polícia chiando, o choro histérico de alguém na multidão que parou para filmar. Mas eu só sinto o sangue quente da mulher que me salvou, escorrendo entre os meus dedos. O ar-condicionado do quarto hospitalar ronca baixo, um zumbido de geladeira velha que parece querer congelar o suor frio que escorre pelas costas de Camila. O cheiro é agressivo, uma mistura de álcool, sangue seco e aquele potinho de alimentação pastosa que alguém deixou na mesa de cabeceira. Ela fica enrijecida na cadeira plástica verde, as mãos trêmulas tocando o lençol branco que cobre Dona Joana. A mulher está lá, reduzida a curvaturas e gessos, o rosto roxo inchado contrastando com a alvura do travesseiro, mas o peito ainda sobe e desce, um ritmo combativo. Uma bomba de soro emite um pling eletrônico a cada segundo, marcando o tempo que faltou para a tragédia ser definitiva. Foi por um fio. O sangue na lareira do hall, o som da lâmina raspando o osso, o peso morto de Joana caindo em cima dela para blindar o corpo. Camila engole em seco, a garganta arranhando como se tivesse engolido vidro. Ela estende a ponta dos dedos hesitantemente e toca na mão enfaixada da ex-empregada. A pele está quente, seca. Ali naquele toque está a única realidade que importa agora. A dívida de vida. Tá vendo só? A voz de Joana sai rouca, gasta, saindo de um lado da boca que não move direito. Te falei que home dessa lá é cobra. Camila solta um riso curto, engasgado, que bate no peito e desce como alívio. Ela passa a mão pelos cabelos sujos e oleosos, sentindo a textura grudenta das horas de medo, mas não tem vontade de lavar agora. Você é maluca, Joana. Podia ter morrido. Ele veio com tudo. E agora tá numa cela sem direito a banho de sol, amarrado num cadeirão, ouvindo o barulho dos próprios pensamentos. Isso é pior que morte para homem cheio de vaidade. Os olhos da mulher mais velha piscam lentamente, um cansaço profundo tomando conta das pálpebras. Mas há um brilho de vitória lá, no fundo. As provas tão com a delegacia. Ele não sai mais. Fim da peça. Camila apoia a testa na borda da cama, deixando o choro vir em silêncio, só o sacolejo dos ombros e as lágrimas quentes molhando o lençol. É um choro que limpa, que tira o gosto de metal da boca. O grito de socorro que ela engoliu por anos finalmente encontrou eco. Lá fora, o sol de fim de tarde bate no asfalto de São Paulo com uma violência laranja. Camila sai do elevador e atravessa o corredor, seus sapatos rasgados fazendo um barulho estanque no piso frio. Ela não olha para os lados, não precisa ver os olhares curiosos dos policiais que tomam café na lanchonete do térreo. Ela sabe que o medo a deixou no momento em que a algema apertou o pulso de Victor. Na rua, a cidade é um monstro vivo. O buzinaço insano da Marginal Tietê entra pelos ouvidos, misturado com um cheiro de escapamento e maresia subindo do rio poluído. O vento puxa a saia dela, gelado, cutucando as pernas que ainda doem das hematomas, mas ela não treme. Ela caminha. Passa por uma banca de jornal. As manchetes falam de corrupção, futebol, clima. O mundo continuou girando enquanto o dela parava. Ao cruzar a rua, no farol vermelho, ela vê um casal discutindo na calçada. É um rapaz de terno e uma moça simples, carregando sacolas do mercado municipal. Eles estão se gritando, mas o tom é familiar, quente, sem ódio. O rapaz, que de longe lembra aquele chefe de programa de TV que a mãe dela gostava, pega na mão da moça com delicadeza, desarmando a briga com um sorriso. Camila sorri sem querer. Aquilo parece real. Ela segue até a praça em frente ao fórum. Lá, sentada em um banco, está uma mulher de cabelos curtos, recém-cortados, lendo um livro em paz.
É Lívia. Ela parece ter largado 10 anos de peso nas costas, sem a aliança, sem a postura rígida de quem vigia o próprio marido. Ela levanta os olhos e cruza com o de Camila. Não há reconhecimento, não há necessidade. Apenas um aceno de cabeça mínimo, uma cúmplice silenciosa de quem sobreviveu à tempestade e achou o porto seguro. Camila para no meio da calçada. O vento espalha seus cabelos desfeitos. Ela olha para cima. O céu está acinzentado, pesado, carregado de chuva, mas as nuvens estão se abrindo, deixando ver um fiapo de luz dourada que furou a cortina de poluição. Ela toma um fundo de ar, expandindo o peito até doer, sentindo os pulmões trabalharem, livres. O som da cidade deixa de ser um urro e vira uma sinfonia de possibilidade. Ela aperta a bolsa com a mão direita, sentindo a dureza da chave do apartamento novo, minúsculo, seu e sem cadeado. Ela dá o primeiro passo, e depois o segundo, sem olhar para trás. Gostou dessa história? Deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos roteiros.